Na videoaula de hoje do curso de desenvolvimento de aplicativos com a Ionic, nós iremos continuar a aprender a acessar recursos da plataforma nativa, hoje então, focando no acesso ao storage. O plugin de storage não precisa instalar mais nada, porque na verdade nós já fizemos aquela integração ou no início ou depois da criação do projeto com o Capacitor. Então o plugin de storage já é provido. Então só é necessário importá-lo. Eu vou copiar aqui o código, somente esse, porque o código anterior eu já importei por causa do câmera, do exemplo de câmera. Então, aqui eu posso colar aqui embaixo, posso fazer dessa forma, ou eu posso, então, já que eu vou manter o código de câmera também aqui, colocar um vírgula e passo aqui, então, o storage para eu importar esse plugin também. E aí, é importante saber que tem alguns códigos aqui como exemplos para a gente, por exemplo, salvar ou recuperar alguns dados do storage local do dispositivo móvel, tanto de um browser como de um dispositivo móvel. E aqui ele salva essa chave, esse objeto, no formato JSON. Então, o formato JSON é semelhante ao formato de objeto que nós vimos em que ele apresenta uma chave e um valor. Então, aqui, por exemplo, eu tenho orders, e dentro dele eu tenho como se fosse um array de objetos. Então, dentro das chaves é que eu tenho os objetos, em que eu passo uma chave e um valor. Mas diferente, o JSON, ele salva as chaves entre aspas. O objeto, ele já salva essas chaves, né? Ou keys, sem aspas. Então, essa seria semelhante assim, a principal diferença entre um objeto, que nós já trabalhamos, e um arquivo JSON. Então, ele é uma sequência de chaves e valores, lembrando que as chaves estão dentro de aspas. Então, eu vou pegar a forma mais complicada do JSON, de salvar o arquivo, que é, na verdade, salvando já um objeto, porque depois só salvar uma única string, por exemplo, um único dado é mais simples. Vou copiar esse código de exemplo. E aqui, eu vou colar aqui na aplicação. Então, ela é uma função assíncrona, chamada de, por exemplo, setObject, tá? E aí, então, dentro no storage, ela vai utilizar o plugin de storage que nós importamos aqui em cima, para, então, ponto .set, e dentro de parênteses, depois das chaves, eu passo que a chave que vai ser salva quer dizer como que essa chave será identificada lá dentro do storage, porque eu posso ter mais de uma chave sendo salva. E dentro dela eu vou passar um valor. E aqui, esse é o valor que eu vou passar. Isso aqui eu poderia também passar um valor de uma array list, por exemplo. Mas é importante que esse JSON, na verdade, eu estou transformando ele em uma string. Eu já vou salvar isto. Mas aí, na verdade, nós salvamos, mas não tem nada que está, na verdade, chamando essa aplicação. Então, aqui em homepage.ts, eu vou fazer que aqui no método construtor, só para a gente ver um exemplo, quando for inicializado esse componente, vai ser chamado, então, aquela função. Então, seria teste this.testService.setObject, ponto e vírgula, salvo, e vamos ver então como é que ele vai salvar essa informação então dentro do storage. Não apareceu nada para nós porque essa função não mostra nada, mas se você vir aqui nessas opções do desenvolvedor, aqui em application, dentro de storage, ele mostra aqui então, olha, algumas objetos que já foram salvos. E aqui nós temos, então, esse user, que nós definimos aqui no código, que o nome da nossa chave é user. Então, ele salva no formato underline cap, underline, porque na verdade é de capacitor user. Ele tem outros objetos que foram salvos, mas salvos em outras situações. E aqui, underline cap user, então ele mostra aqui, olha, ID 1 e o name max. É possível, então, salvar uma array list aqui da mesma forma. Por exemplo, para salvarmos uma array de objetos dentro desse storage, eu vou criar aqui, então, um objeto que será do tipo, então, array de qualquer coisa, que receberá, então, aqui dentro de colchetes, depois dentro de cada chaves, eu vou passar um objeto contendo nome, Juliana, vírgula, sobrenome, Andrade. Depois, então, do objeto, eu passo mais um. Vou passar, então, aqui nome Pedro, sobrenome Silva e mais um objeto. Nome Maria, vírgula, sobrenome Costa.
Criamos então aqui um array de qualquer coisa, contendo então 3 objetos. E aqui, para salvar então esse objeto lá no array, tudo que está dentro aqui dessas chaves eu tiro e coloco o objeto que eu quero então que ele seja salvo. Eu não posso então no valor colocar de objeto direto, justamente porque ele não está no formato que ele será reconhecido no formato JSON. Então ele precisa ser convertido. E agora vamos ver então o resultado, se esse objeto ele foi salvo, ele já tem aqui. Esse objeto então foi salvo, ele tem aqui 3 posições com nome e sobrenome. E agora então, para nós recuperarmos um objeto que ele foi salvo ali então no storage, eu vou copiar aqui então a segunda opção, que ela contém como recuperar esse objeto do storage, e vou colar no serviço. Da mesma forma, é uma função assíncrona, que então essa constante chamada de hat, aqui no caso, poderia ser resp, alguma coisa assim. Ela então vai acessar o storage.get e ela vai pegar então o nome daquela chave que foi salva. No nosso caso, nós chamamos a nossa chave, ela foi salva como user, nós salvamos da mesma forma. E aqui então em const user ele receberá, essa constante user, ela receberá então o resultado daquele JSON. Agora está sendo feita uma conversão em que eu estou pegando o que foi pego lá dentro da chave user e estou pegando o valor então. Vamos dar aqui um console.log para nós vermos o resultado desse user. E da mesma forma, essa função ela tem que ser chamada de alguma forma. Nós vamos chamá-la aqui então no método também construtor dis.testes. Eu vou alterar aqui já, né, já que nós já salvamos, .getObject. Prontinho, agora essa função ela será chamada quando a aplicação for inicializada. E aqui, então, ele já pegou, então, no formato de array. Só que ele não salvou naquele array, porque nós só pedimos para mostrar. Ele salvou, na verdade, aqui nessa constante. Então, aqui eu vou pedir para ele salvar, por exemplo, em um objeto 2, só para a gente fazer um teste aqui. Objeto 2. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, já que nós já salvamos, aqui eu vou vou comentar isso aqui, na verdade. Vou só declarar um objeto do tipo qualquer coisa, uma array list. E aqui agora eu vou pedir para ele salvar aqui dentro desse this.object. E aqui eu já vou mostrar esse this.object. Mostrar o console, o resultado dele. This.object. E aqui de forma fácil, então ele já pegou e já salvou lá naquele array list, uma array list de qualquer coisa, essas informações aqui. Existe aqui outros métodos, porque aqui nós salvamos objetos, mas existe como setar apenas um único item, também remover os itens, é só passar ali a chave e também verificar quais são as chaves que nós temos ali salvo e limpar todo o storage, ok? Eu vou ficar por aqui na videoaula de hoje, mas você pode testar essas outras funções, exemplos que tem aqui, e alterá-las conforme a sua necessidade. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!